Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Desejo neste domingo que a paz do Divino Mestre Jesus, que o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens, possa brilhar, possa repousar, possa inundar o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, né? Esta semana que estamos iniciando, que seja de fato uma semana promissora, e será, e já está decretada que será uma semana de vitórias, porque o nosso Deus é o Deus das vitórias, o Deus que vence todas as batalhas, certo? Com Deus a vitória é certa. Então, é o que o missionário deseja a todos vocês: graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Todos nós sejamos cobertos pelo manto de Maria Santíssima. Eu coloquei o celular aqui, está um pouco torto. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho aqui, né? Ok, acho que estava muito desnivelado assim. Por favor, não tome ainda, como eu posso dizer, não faça nenhum julgamento a respeito do que vou falar. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, você que tem dado um like, ative o sininho. Eu tenho que aprender esses negócios, o pessoal diz para mim que eu tenho que mandar o pessoal puxar o chocalho, não sei o que, eu sei lá como é que é. Obrigado, certo? A você que está orando, que está rezando por nós, que Deus o abençoe. Inclusive, quero mandar o meu abraço aos irmãos protestantes, aqueles que têm mandado mensagens respeitosas. Tem pessoas, de fato, queridos irmãos, as coisas boas, elas estão por todos os lugares. Há pessoas e pessoas, e eu agradeço a Deus a vida dessas pessoas que destacam-se pelo respeito, pela admiração, pessoas que sabem ver coisas boas no outro, no diferente. Não é da minha denominação, não é da minha igreja, mas eu sei que lá tem coisas boas. Eu sei que lá tem qualidades, eu sei que lá tem virtudes. Então, quando você vê alguém que só enxerga defeitos, não vê nada de bom no outro, desconfie. A própria palavra vai dizer, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho a caridade, isso não me adianta nada, isso de nada vale. Então não faça um julgamento precipitado em relação ao que vou falar. Porque o que vou falar, muitas das vezes, é usado para benefícios pessoais, para benefícios próprios, para o bel prazer de quem fala. Muitas pessoas falam isso simplesmente para tirar proveito da situação, para, de forma sutil, levar os seus ouvintes a doarem. Então, por favor, eu não conseguirei falar este capítulo de uma só vez. Estou falando sobre Santíssima Trindade. Estou falando sobre Santíssima Trindade, dentro de uma forma prática. Eu preciso continuar a falar sobre São Paulo, como ele viu as pessoas da Santíssima Trindade. Essa tríade, como ele chegou a essa conclusão e como o processo trinitário foi desenrolando-se ao longo dos anos. As controvérsias, não foi um processo. Então eu devo continuar isso, mas antes eu quero trazer uma meditação prática, mais encarnada, para que nós possamos começar a colocar em prática esse grande mistério do Deus uno e trino. Esse Deus que tem tudo, esse Deus que tudo doa e que nada lhe falta.
esse Deus que não nos dá em fragmentos. Ele se dá por completo para nós. E ele sempre dá aquilo que ele tem de melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então observemos isto. É necessário que apliquemos no nosso dia a dia esse mistério do Deus uno e trino. Porque o projeto de Deus, queridos irmãos, é que nós vivamos essa unidade. Em qualquer e em quaisquer circunstâncias da nossa vida. Ele quer que vivamos essa unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas. Ele quer que a nossa família, mesmo que seja o pai e a mãe, 20 filhos, ele quer que essas 22 pessoas vivam em unidade. Esse mistério deve ser encarnado na nossa vida, na nossa história. Onde estamos, aonde vamos, devemos testemunhar esta unidade, porque o reino dividido não pode subsistir. O reino dividido é uma tragédia. O reino dividido não vai à frente. Leia lá em Amós, capítulo 13, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, queridos irmãos, não tem como. Então, quando eu digo que esse tema da Santíssima Trindade muito me cativa, é que eu me vejo não poucas vezes distante deste projeto, distante deste querer de Deus, distante deste propósito de Deus. Quantas vezes na nossa comunidade, as nossas comunidades paroquiais, as nossas pastorais, estão longe do projeto da unidade, do querer de Deus. O projeto da unidade que Jesus quis, que sejam um, que eles sejam um. Como eu e o Pai somos um. Jesus chega a dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que realizo não são minhas, mas as obras do Pai. Então, queridos, nós queremos ser autossuficientes, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, sem estar de acordo com o pai, sem estar de acordo com a mãe, sem estar de acordo com os filhos, com os irmãos. Nós queremos ser autossuficientes. Então nós acabamos desvirtuando, acabamos congestionando e complicando o projeto da Santíssima Trindade, que é a diversidade na unidade. Então é necessário que busquemos viver na prática a Santíssima Trindade. Por quê? Por que não buscamos imitar a Deus na bondade? Por que não buscamos imitar a Deus na bondade? Por que nesse aspecto não progredimos, ou seja, por que a nossa mística não é traduzida em ética? Por que a nossa espiritualidade não é traduzida em boas obras? Preste atenção nisso. Eu não sei se vou falar os meus 30 minutos, eu estou querendo diminuir o tempo para não ficar muita coisa falada e sem ser assimilada. Talvez eu pare e isso vai fazer com que a gente aumente os vídeos. Mas é importante. Por que no aspecto da bondade de Deus a gente não progride? Por que a nossa mística, por que a nossa espiritualidade, ela não é traduzida em ética, em vivência? Por que a nossa espiritualidade não é encarnada? Por que a nossa espiritualidade não é traduzida em boas obras? Quem busca isso, queridos? Eu já presenciei tantas orações, até algumas oficinas de orações, né? Que as pessoas estão pedindo o quê? Elas querem os dons do Espírito Santo.
Elas querem dom de cura, dom de profecia, dom de língua, dom de revelação, dom de prodígios, dons de milagres e por aí vai. Mas a gente não vê ninguém pedindo a Deus o dom da bondade, o dom da caridade, aquilo que São Paulo fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver a caridade, isso de nada me serve. Por que que a gente não olha para a bondade de Deus? A bondade de Deus que tudo domina, que tudo sustenta. Deus não abandona a criatura depois de lhe ter dado a existência. Deus sustenta a obra da sua mão, das suas mãos pelo amor, pela sua bondade, pela sua grande misericórdia. Jesus disse, bom só é um que é Deus. Quando o jovem rico falou com ele, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas de bom? Bom só é um que é Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, como a gente vê lá naquele filme, né? Mas por que nós não queremos encarnar na nossa vida a bondade de Deus? Ou seja, a bondade de Deus só nos interessa quando é para nos favorecer, quando é para me favorecer. Eu quero que Deus me favoreça através do Sidney, através da Eunice, através não sei de quem, através não sei de quem. Eu quero ser favorecido por Deus através das mãos e dos dedos e dos pés de Deus, que são incontáveis. Ah, que Deus mande alguém aqui para me ajudar, para fazer isto, para fazer aquilo. E não poucas vezes Deus vem, Deus manda. Mas eu, como instrumento de Deus, como alguém ligado a Deus, eu como alguém mergulhado nesse mistério uno e trino, a unidade na diversidade, a diversidade que faz a unidade, ou seja, os membros que compõem o corpo, eu sou um membro cego, surdo. Eu não quero favorecer ninguém, ou seja, eu sou cego para não ver a dor do meu irmão, eu sou surdo para não escutar os gemidos dos meus irmãos, as minhas mãos são fechadas para que eu não possa ajudar o meu irmão num trabalho, está precisando cobrir uma casa, está precisando carpir um terreno, alguma coisa assim. As minhas mãos são fechadas, os meus braços são cruzados. A bondade de Deus só interessa quando é para Deus me favorecer, quando é para eu ser ajudado. Mas eu, enquanto tal, não ajudo ninguém, não me predisponho a ver, a ouvir, a caminhar, a emprestar os meus ombros para que sejam os ombros de Jesus, que carrega, Jesus o bom pastor, que carrega a ovelha perdida. Isso diz, queridos, que ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tenho caridade, eu posso dizer que tenho toda a fé ao ponto de transportar montes. Se eu não tenho caridade, eu não sou nada. Eu posso dizer que tenho dons disso, dons daquilo, e faz não sei. Isso não vale de nada. Desculpem-me, irmãos, perdoe-me. Eu não quero ser agressivo, não quero ser imperativo, não quero ser desrespeitoso, mas isto de nada vale. Não adianta Senhor, Senhor. Não adianta glória, glória. Não adianta aleluia, aleluia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei doentes, eu falava línguas, eu pregava não sei o quê. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Entre dizer glória, glória, aleluia, aleluia, falar línguas estranhas, profetizar, orar por uma pessoa doente, ela ficar curada, e fazer a vontade do Pai que está nos céus, há uma diferença muito grande, queridos. Muitas das vezes, e a gente presencia isso, há um divórcio enormíssimo. Então eu preciso saber se eu faço parte da Santíssima Trindade.
Eu preciso ver se como igreja de Jesus eu estou sendo a igreja da Santíssima Trindade. A igreja que derrama-se, a igreja que doa-se, a igreja samaritana, a igreja que o Papa Francisco está dizendo, uma igreja que está andando, está ferindo os pés nos espinhos das estradas e sujando-se na poeira da estrada. Eu quero uma igreja de portas abertas para que ninguém tenha dificuldade de entrar à igreja, para que ninguém encontre obstáculos. Eu quero uma igreja de portas abertas, de coração aberto, uma igreja que dilata-se do centro à periferia, da periferia ao centro. Então, por favor, queridos, não me interprete mal. Se não busco viver, se a minha espiritualidade ela não é encarnada, ela não é praticada, se a minha mística não transforma-se em ética, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é vertical. É vertical. É mística. É espiritualidade. E o próximo, olha a cruz, e o próximo. A cruz, ela tem esta característica. A característica vertical, da verticalidade, e a ética, a horizontalidade. Então essa minha mística, que é eu e Deus, esse eu e Deus intimista, essa cruz que está faltando a horizontal. Depois eu vou falar para vocês em outro vídeo sobre o sinal da cruz. A Santíssima Trindade no sinal da cruz. Então, se não vivo esta realidade, se eu tenho esta mística, mas eu não tenho esta ética, que é o braço horizontal da cruz, de nada adianta. De nada adianta. Então a bondade de Deus só nos interessa, eu quero dons. Diz, por favor, irmãos, busquemos os dons espirituais. Mas não pela metade. Repito-me, mística, espiritualidade, sem ética, amor a Deus sem amor ao próximo, é sinônimo de apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a bondade de Deus, não, a gente não se curva diante de Deus em oração, em jejum, em penitência, para dizer, Senhor, me dá o dom do amor, o dom da caridade, o dom da bondade. Eu quero estar de coração aberto, de braços abertos, para a ajudar, para ser uma pessoa bondosa, caridosa. Isso a gente não pede. Nós queremos dons espetaculares, queremos nos jogar dos pináculos do templo, dos pináculos da vida que existem. Queremos fazer coisas estrondosas e escandalosas, as nossas pirotecnias espirituais, para que as pessoas vejam, isto aqui vem do demônio, é o demônio que diz para nós, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Dá um show, faz um espetáculo. E essa não é a espiritualidade que Deus quer que nós vivamos. Então, por que não buscamos imitar a bondade de Deus, queridos? Por que não largamos os mesquinhos litorais dos apegos, lançando-nos no oceano de um desapego total e incondicional? Por que não imitamos a bondade de Deus? Porque nós estamos presos nos mesquinhos apegos. Nós não conseguimos nos lançar por completo no oceano de um desapego total e incondicional. Por que não imitamos a Deus na bondade, queridos? Porque a nossa vontade doadora, ela é dominada pelo instinto recebedor. A nossa vontade doadora, inclusive muitas pessoas que estão buscando dons espirituais, aqueles dons que outrora falei, muitas pessoas querem esses dons
não para servir as pessoas, mas para que seja uma moeda de troca. Entende o que é isso, queridos? Eu vou orar a Deus por ti para Ele te abençoar, mas em contraproposta, você vai me beneficiar. E este mercado espiritual, ele está estabelecido, queridos. Ele está estabelecido. Muitas pessoas buscam os dons do Espírito Santo para quê? Para o seu bel prazer. Para o seu bel prazer. É isso que as pessoas estão querendo, é isso que as pessoas estão buscando. Não estão querendo os dons de Deus para que o nome de Deus seja glorificado, para que essa pessoa possa ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. A sua vontade doadora está dominada por um instinto recebedor. De outro modo dito, queridos, às vezes doamos até 90%. Às vezes praticamos uma bondade até 90%, mas nunca 100%, ou seja, o nosso espírito doador, ele nunca é total, ele nunca é íntegro, ele nunca é verdadeiro, e não é verdadeiro, porque há entre a matéria e o espírito, há entre a periferia e o centro, há entre o eu e o ego uma luta constante. São Paulo disse que é a luta da carne com o espírito. Sintetizou isso. Por que não conseguimos ser bondosos 100%? Somos 90% e às vezes até 99%, mas não conseguimos ser 100% bondosos. Não conseguimos imitar a Deus na bondade. Ah, missionário, você está falando uma utopia? São Paulo não disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Assim como é santo aquele que vos chamou das trevas, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Queridos, a matéria, a periferia, o ego, reivindicam, ainda que 10 ou 1%, e para quê? Para futilidades, para mediocridades, para viciosidades. Mas, missionário, o que é 10 ou 1%? O que é 10 ou 1% ao lado de 90, ao lado de 99 que eu doei? Nada. Nada. Mas pode ser tudo. Esses 10 ou esses 1% que sejam, eles podem não ser nada, mas podem ser tudo e podem ser o suficiente, podem ser o bastante para levedar toda uma massa. Você que já fez bolo, que trabalha com fermento, você sabe qual a quantidade de fermento que você coloca numa massa para fazer um pão, um bolo, uma pizza. É um pouquinho. Mas aquele pouco de fermento faz a massa tufar, leveda toda a massa, fermenta toda a massa. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, é bom que a gente entenda que esse 1% ou 10%, matematicamente, a partir da quantidade daquele todo, pode não ser nada, mas pode ser o tudo. Pode ser o bastante para levedar toda uma massa, para levedar toda uma família, todo um local de trabalho, toda uma empresa, toda uma pastoral, toda uma paróquia. É dito por aí que uma ovelha põe um rebanho a perder. Então, um pequeno percentual, pequeno percentual que é retido para que seja aplicado em futilidades, em viciosidades, em coisas que não constrói, repito-me, não é nada, mas é o suficiente. É o suficiente para estragar, é o suficiente para destruir, é o suficiente para desarmonizar.
Um dia eu estava vindo de Curitiba, aqui para Volta Redonda, e quando chegamos a certa altura da Dutra, estávamos ainda bastante longe, irmãos, o trânsito estava parado. Parado. Era um acidente que tinha ocorrido perto de Resende. Um acidente que aconteceu perto de Resende foi uma carreta que tombou, não lembro o carregamento, que eu falar vou estar mentindo, mas aquele acidente que aconteceu ali perto de Resende provocou quilômetros, traduzido. Era para chegarmos aqui em Volta Redonda 8 horas da manhã. Chegamos aqui quase 1 hora da tarde. Eu e os demais passageiros estávamos estressados dentro do ônibus, não podíamos fazer nada. Um caminhão que virou na estrada. O que é um caminhão? Ao lado de tantos caminhões, de tantos veículos, não é nada. Matematicamente não é nada, mas o suficiente para provocar um enorme congestionamento. Você lembra aquela história de Jonas? Que sozinho ele estava levando uma tripulação, uma embarcação a pique. Você lembra que Jonas sozinho, pela sua desobediência, provocou uma tempestade no mar que estava assolando aquela embarcação? E você lembra que ele sozinho, quando foi jogado ao mar, tudo voltou ao normal? 1%. Um elemento. O que é, missionário, uma porção de cimento para 3 de areia? Não é nada. Mas uma lata de cimento em 3 latas de areia, você faz o concreto. Você faz a estrutura de um prédio. É o suficiente para erguer um prédio. É o suficiente para fazer um concreto. Que depois você vai precisar de marreta a sexta-feira para você trabalhar para quebrar aquilo. O que é uma colher de sal? O suficiente para salgar a comida. É o suficiente. O que é uma criança ao lado de um gigante? O que é um pouco de anestesia, alguns ml de anestesia, é o suficiente para um cirurgião fazer um transplante, costurar, fazer um procedimento cirúrgico de alto risco. Precisamos analisar este ponto, queridos. Precisamos analisar este ponto, tanto pelo lado positivo, como pelo lado negativo. Um governante numa cidade, num estado, numa nação, ele pode elevar essa nação, como ele pode destruir essa nação. Ele pode ser um instrumento do bem, como ele pode ser um instrumento do mal. E ele sozinho consegue destruir a harmonia, trazer tristeza, trazer dores, trazer infelicidades. Como ele também consegue trazer coisas positivas. Pesquise na internet, eu termino por aqui este ponto, pesquise na internet, quando Alexandre o Grande, ele lutou com o rei Dario. Veja lá qual era o tamanho do exército de Alexandre e o tamanho do exército do rei Dario. Era uma luta desproporcional. O rei Dario, ele chegou a dizer para os seus comandantes, os seus generais: basta uma infantaria nossa para destruir Alexandre e o seu exército. Pesquise também Júlio César, a batalha de Farsália entre Júlio César e o comandante e o general Pompeu. Qual era a cavalaria de Júlio César e a cavalaria de Pompeu? Qual era a infantaria de Júlio César e a infantaria do general Pompeu? O general Pompeu também falou o que o rei Dario havia dito anos atrás. Vamos acabar com esse problema rápido, que eu não quero muito derramamento de sangue.
Mas o final da história foi diferente de tudo aquilo que o rei Dario havia dito e que o general Pompeu também declarou que seria tão fácil. Embora estivessem quantitativamente com um exército sem fim, todavia, qualitativamente, estrategicamente, tanto Alexandre como Júlio César estavam com a melhor parte. E por isso derrotaram, eram pequenos. Estou falando do tal do 10%, do 1%, que aparentemente nada é. Mas o 1%, o 10% de Alexandre, o 10% de Júlio César foi o suficiente para derrotar aqueles grandes homens. O rei Dario tirou a sua própria vida e o general Pompeu teve a sua cabeça cortada lá no Egito porque bateu em retirada, fugiu e lá no Egito foi morto. Então, queridos, não ignore esse 1%. Não ignore esses 10% na sua vida, na sua história. Porque ele pode construir, pode destruir. Ele pode ser fatal, ele pode arrasar. O 10% recebedor, ele tem prevalecido. O 10% recebedor, ele tem prevalecido sobre o 90% doador. Ou seja, o apego tem vencido o desapego. E quem não largar tudo por amor a mim, não é digno de mim. E quem não largar tudo por amor a mim, não é digno de mim. Não é para largar 90%, não é para largar 99%, não é para ser bom 90%, não é para ser bom 99%, é para ser bom 100%. É para buscar esta graça em Deus e a partir daí começaremos a mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Eu disse que não ia falar os meus 30 minutos, deu 32. Um beijão no coração, que Deus o abençoe. Eu volto com este tema prático dentro da dinâmica da Santíssima Trindade.